Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de acessibilidade no judiciário. O CNJ realiza ao longo deste ano o maior estudo interno já feito sobre este tema. O Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho trabalha para traçar um panorama completo, que envolve várias dimensões: a acessibilidade em serviços, comunicacional, tecnológica, arquitetônica e urbanística, além da gestão dos tribunais. A primeira recomendação do CNJ sobre o tema é de 2009. O Conselho sugeriu aos tribunais a remoção de todas as barreiras, físicas ou não, que impedem o total acesso das pessoas com deficiência ao judiciário. Em 2016, o Conselho determinou a adequação da Justiça às determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em 2019, o DPJ, Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, foi encarregado de fazer um diagnóstico periódico sobre o nível de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiências no judiciário. Neste ano, o departamento promove um estudo completo sobre o tema, como explica Kátia Roncada, juíza auxiliar da presidência do CNJ e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Conselho. O DPJ está se debruçando nesse momento. Hoje nós temos resultados parciais dessa pesquisa, mostrando como os tribunais estão cuidando dessa questão da acessibilidade. O que a gente tem, que muito já se construiu, mas que ainda muito falta a ser construído. A pesquisa demonstra a importância da inclusão e verificação nos contratos de terceirizados, da contratação de percentual de pessoas com deficiência, da capacitação de servidores e magistrados que tenham alguma deficiência, além de campanhas para mudar o comportamento de todos diante das pessoas com deficiência. Existe a preocupação tanto com a sensibilização quanto com a formação das pessoas, para que haja efetivamente essa mudança de cultura. E nós precisamos trabalhar no âmbito de todas as justiças, porque isso vai tangenciar todas. Seja o servidor que vai tomar por termo o seu pedido, por exemplo, num juizado especial, ou quando se for fazer uma perícia, ou o próprio juiz na audiência, para que nós não sejamos um obstáculo a essa plena autonomia e ao exercício dos direitos da pessoa com deficiência. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Elbia de Araújo, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, presidente dos Fóruns Permanentes de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência da Unicorp do TJ Bahia, também integrante do Comitê Nacional Pop Rua Jude do CNJ e mãe atípica, como ela mesma se apresenta. Converso ainda com Marx Elex Carvalho, advogado e membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a pedido dos nossos dois convidados, nós vamos começar este programa com uma audiodescrição. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Guilherme Menezes, sou jornalista da TV Justiça e estou aqui no cenário que compõe esse nosso programa, o Link CNJ. Neste cenário eu estou de pé, ao lado de um telão que está dividido ao meio. Uma das partes do telão mostra a imagem de um dos convidados e a outra parte do outro convidado. Eu tenho 66 anos, pele branca, cabelos grisalhos, barba grisalha, olhos verdes, estou vestido com um terno azul marinho, uma camisa rosa e uma gravata mais ou menos no tom do terno. Agora, eu gostaria que a doutora Elbia fizesse a sua própria audiodescrição. Por favor. Eu sou Elbia Araújo, sou juíza de direito, sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos castanhos, na altura dos ombros, estou usando fone de ouvido, uma blusa rosa, rosé, e estou sentada aqui no ambiente, aqui ao fundo tem um painel estofado e um papel de parede. Alex, sua vez. Eu sou homem de 52 anos de idade, pele parda, cabelos castanhos, e estou vestido com um terno preto, uma
uma camisa grafite e uma gravata prata. Bem, a primeira pergunta que eu faço é para a doutora Elbia. A senhora sabe que o CNJ promove uma ampla pesquisa no país inteiro, em todos os tribunais, para dimensionar a questão da acessibilidade no Brasil dentro do Poder Judiciário. Qual é a importância de se saber quem são, quantos são, que dificuldades encontram as pessoas com deficiência, doutora Elbia? A partir desse mapeamento, fica mais fácil para que o CNJ possa efetivamente colocar em prática a política de uma forma mais eficaz e mais efetiva. Então, ouvir o destinatário, ouvir essas pessoas, saber quais as dificuldades que elas enfrentam, é de extrema importância para que se possa proporcionar a elas o que realmente elas precisam para ser incluídas, terem a verdadeira inclusão e a verdadeira acessibilidade. Doutor Alex, o senhor tem deficiência visual. Eu acho perfeito que o senhor esteja aqui para nos ajudar a dimensionar essa questão, a importância de se trabalhar isso dentro do Poder Judiciário. Como é que o senhor vê isso, essa necessidade do CNJ estar cumprindo esse papel e que está, de fato, cumprindo? É algo que precisa de coragem. As pessoas com deficiência vivem numa invisibilidade e cada vez mais nós estamos falando disso. E cada vez mais é preciso falar disso. E como diz a doutora Elbia, a pesquisa é importante, porque a nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem um lema que é nada de nós sem nós. Então, nada como nos ouvir, saber o que queremos, o que precisamos. Somos nós que sabemos. O calo aperta no nosso pé, como eu costumo brincar com as pessoas. Então, a importância disso é histórica. Nós temos uma convenção desde 2009, uma lei brasileira de inclusão desde 2015, e estamos no meio da década. E ainda precisamos avançar muito. No caso de deficientes visuais, doutor Alex, quais são as necessidades, quais são as características que devem gerar preocupações e soluções por parte do CNJ? O CNJ precisa focar muito na questão dos documentos que são inseridos dentro do processo. Nós melhoramos muito a interface do PJE, que é o programa que foi adotado pelo CNJ, principalmente os programas que rodam na plataforma judicial do Poder Judiciário, ou plataforma digital do Poder Judiciário. Mas ainda lidamos com a dificuldade com os documentos eletrônicos inseridos no processo, dentro dos próprios processos que estão tramitando dentro do CNJ. Então, é um documento que vem em forma de imagem, é um documento que é preenchido à caneta, é um print de uma foto. As petições hoje, os colegas, principalmente os colegas advogados, enchem a petição de print e não descreve esse print. E aí o juiz vai te dar 15 dias para fazer a réplica. E não é o nosso intento, nós, pessoas com deficiência, gostamos de independência, de autonomia, de segurança, que são os pilares de acessibilidade, segurança, autonomia e conforto. Então, o CNJ precisa editar uma resolução neste sentido, e não só isto, mas penalizar a pessoa que insere um documento de forma não acessível no processo. Doutora Elbia, na apresentação do programa, eu dei todas as qualificações que a senhora tem, como juíza, como presidente daquela comissão que trata do assunto, e disse também que a senhora se apresenta como uma mãe atípica. Queria que a senhora nos explicasse exatamente o que é isso e o que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Eu sou mãe de Amanda, tenho 2 filhas, Flávia, que é neurotípica, e Amandinha, que tem 23 anos e ela é autista, né? A gente costuma falar mãe atípica justamente por eu ser mãe de uma pessoa com cérebro neurodivergente, com cérebro atípico, e então eu costumo colocar na apresentação justamente para até uma forma de explicar porque eu me envolvo e encaro essa temática da pessoa com deficiência, do autismo, como uma missão mesmo de vida. Né? Eu estava conversando justamente com o Alex de que nós que somos pessoas ou que temos a deficiência ou que temos na família alguém com deficiência, a gente sente na pele
as dificuldades, os preconceitos, a exclusão. Então, por isso que eu gosto de chamar a atenção, que eu acho que é um dos itens mais valorosos do meu currículo, é justamente a minha maternidade atípica. Agora, o seu trabalho é bastante amplo profissionalmente no trato dessa questão. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre essa, digamos, militância, não sei se seria adequado o termo, mas esse trabalho da senhora nessa área. Mas vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ volta daqui a pouco, já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, e hoje falamos de acessibilidade no judiciário brasileiro. Para discutir o assunto, os nossos convidados são Elbia de Araújo, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, presidente dos Fóruns Permanentes de Direitos Humanos e pessoas com deficiência da Unicorp do TJ Bahia, também integrante do Comitê Nacional Pop Rua Ajude do CNJ e mãe atípica, como ela própria se apresenta. Nós conversamos também com o advogado Max Alex Carvalho, membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Elbia, no bloco anterior, a senhora se apresentou como mãe atípica, como mãe de uma jovem autista, mas além de ter a questão em casa, diante dos seus olhos, a senhora se voltou para o mundo, para o que está além dos seus próprios olhos, da sua própria casa, e tem um trabalho, eu diria quase uma militância, é isso mesmo? Amanda nasceu há 23 anos, numa época em que o assunto, o autismo, não era um assunto tão falado e tão conhecido como hoje é. Então, eu demorei muito para, inclusive, me promover na carreira, fiquei muito tempo parada nas mesmas comarcas, justamente para poder ficar mais perto de Salvador e proporcionar a ela um tratamento mais digno e mais eficaz, porque ela tem o autismo de suporte de nível 3, que é o autismo mais severo. Então, ela precisava de muito acompanhamento, de muita atenção. Então, depois de uns anos, como eu sempre fui uma mãe muito dedicada, alguém me disse assim, você podia transformar essa dedicação que você tem à sua filha em algo maior. E foi aí que eu comecei justamente a falar mais do assunto, a falar um pouco mais, principalmente mostrá-la, né, à sociedade, porque a gente não pode esconder. E foi aí que, principalmente a partir de 2018, eu fui presidente da Associação de Magistrados aqui da Bahia e levei como ponto de pauta, numa reunião da AMB, essa temática de que nós não tínhamos uma política interna para os magistrados e servidores, a gente garantia às pessoas direitos relativos às pessoas com deficiência, mas quando se tratava de uma política interna dentro dos tribunais, a gente observava que não tinha muito uma política voltada para juízes e servidores que tivessem a deficiência ou tivessem em seu seio familiar alguém com deficiência. Foi aí que surgiu, de um trabalho, na época da MB, me tendo como diretora da pasta, a Resolução 343, que nós levamos ao ministro Dias Toffoli, à época, presidente do CNJ, a proposição de um grupo de trabalho para justamente ver o que é que podia ser feito. Foi aí que surgiu a Resolução 343, das Condições Especiais de Trabalho. Eu acompanhei todo o nascimento, participei do GT, acompanhei todo o trâmite dela no CNJ, a aprovação, e hoje eu a vejo implementada praticamente em todos os tribunais e funcionando, espero que continue funcionando bem. Então, assim, também integrando a Comissão de Acessibilidade aqui do Tribunal, na MB também a diretoria, onde fizemos um censo para ver quantos magistrados tinham deficiência ou tinham filhos ou dependentes nessa condição. Mais recentemente passei a presidir o Fórum Permanente aqui de pessoas com deficiência. Enfim, integrei alguns trabalhos no CNJ, a Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento Cidadão e o GT do Autismo, que à época presidido pelo conselheiro Mário Maia, que também é um pai atípico, e fizemos esse manual. Então, são várias frentes que eu assim, me canso um pouco, fico um pouco puxado, mas eu percebo que
assim como o doutor Alex, ele deve saber que se nós não nos envolvermos pessoalmente nessas temáticas, às vezes elas ficam um pouco esquecidas e, como na palavra que ele falou aí, fica um pouco invisibilizada. Doutor Alex, uma vez pronta a pesquisa do CNJ, o que vai acontecer ao longo deste ano, que providências você esperaria do Conselho? Que tipo de intervenções, que caminhos o Conselho Nacional de Justiça deveria seguir para dar ao deficiente que acessa os serviços da Justiça uma completa condição de igualdade a qualquer outra pessoa? Por favor. Uma resolução clara a respeito dos documentos inseridos no processo eletrônico, um protocolo para audiências com pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual, que não existe um protocolo, e aí fica muito a critério do juiz ou da juíza, que às vezes não tem essa mesma sensibilidade que tem a doutora Elbia, porque tem uma filha com um transtorno do espectro autista. Eu penso que nós temos que capacitar juízes e juízas, não só os juízes e juízas com deficiência, mas toda a magistratura para cumprimento efetivo, pleno da Convenção dos Direitos sobre a Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira da Inclusão, interpretando-a na perspectiva da pessoa com deficiência. Eu penso que nós precisamos fazer uma intervenção em todos os tribunais para que os sites sejam efetivamente acessíveis, que haja uma unificação dos sistemas de tramitação de atos processuais. Tem 27 sistemas e cada estado acha que o seu é melhor. Bem, doutora Elbia, é claro que uma vez publicada a pesquisa, vai haver um balizamento melhor para se perseguir soluções. Mas, com os olhos de hoje, quais são as sugestões da senhora para o caminho que o CNJ tem que perseguir nesse caso? Eu sempre costumo dizer que se os produtos, ambientes, espaços criados já fossem criados dentro do desenho universal, que está lá o conceito dado na convenção, esses problemas não existiriam. Por exemplo, se os sistemas processuais já fossem criados no desenho universal, hoje eles não precisariam estar passando por adaptações tecnológicas que muitas vezes não saem a contento, e as pessoas com deficiência que utilizam, são usuárias do sistema, sejam elas magistrados, servidores, colaboradores, terceirizados e usuários externos, como o caso dos advogados, que são diretamente prejudicados, esses problemas não aconteceriam. A gente precisa entender a pessoa com deficiência, a temática da pessoa com deficiência, como um problema nosso, independente de termos ou não uma pessoa com deficiência próxima a nós ou trabalharmos com uma, porque é uma questão de cidadania. Então, quando entendermos que precisamos encarar a sociedade, encarar nossos ambientes, todos já construirmos eles de forma acessível, independente de que uma pessoa com deficiência vai utilizá-lo ou não, a gente vai ter uma compreensão melhor. Então, tentando responder de forma mais objetiva a pergunta, eu acho que é primeiro trabalhar com a barreira atitudinal, que a barreira atitudinal, ela sendo trabalhada, a quebra das outras barreiras vai ficar muito mais fácil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Agradeço a doutora Elbia de Araújo, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, presidente dos Fóruns Permanentes de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência da Unicorp do TJ Bahia, e ainda integrante do Comitê Nacional Pop Rua Ajude do CNJ, além de mãe atípica. Agradeço ainda ao Dr. Max Alex Carvalho, advogado e membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Judiciário já repassou mais de 152 milhões de reais à Defesa Civil do Rio Grande do Sul em virtude da tragédia climática que assola o estado. Os valores são provenientes de verbas pecuniárias repassadas por tribunais de todo o país. O Conselho Nacional de Justiça deu posse ao conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano, representante da Justiça do Trabalho.
Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Penal e em Ciências Jurídicas, é juiz desde 1997. Guilherme Feliciano destacou os 4 temas que devem orientar a sua atuação como conselheiro: cidadania, saúde, educação para a pacificação social e integração do cidadão neurodivergente. O CNJ determinou a disponibilidade por 90 dias da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela foi punida por causa das frequentes manifestações político-partidárias e pelas postagens ofensivas, inclusive contra a vereadora Marielle Franco, assassinada por milicianos, segundo a polícia. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. A comunicação falsa de crimes pode causar um problemão. Isso porque fazer a denúncia de infrações que não ocorreram é crime e pode gerar pena de 1 a 6 meses de detenção ou até mesmo multa. Então já sabe, mentir nem de brincadeira. Entre os dias 13 e 17 de maio, a Corregedoria Nacional de Justiça realizou a 2ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se. Nesse período de menos de uma semana, foram emitidas mais de 35 mil certidões, ampliando o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e brasileiras, especialmente para a população socialmente vulnerável. O último destaque vai para os tribunais de todo o país que já possuem ações para aplicar linguagem simples, direta, compreensível em decisões judiciais e nas comunicações da Justiça à sociedade. A partir do dia 20 de junho, o CNJ abre as inscrições para o seu Linguagem Simples, que faz parte das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Qualquer tribunal que cumpra o pré-requisito pode participar. Acompanhe a CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp para ficar por dentro de mais informações sobre o Judiciário e entender melhor sobre seus direitos. Até semana que vem. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Douglas de Melo Martins. Eu sou o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, do Tribunal de Justiça do Maranhão. E, como se trata de uma vara de direitos difusos, eu julgo também as ações civis públicas, ações populares, que tratam de acessibilidade para pessoas com deficiência. E um dos fatos mais marcantes da minha carreira como magistrado, que influenciou significativamente, inclusive para a maneira como eu conduzo os processos, foi exatamente uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Estado do Maranhão para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência no prédio da Assembleia Legislativa do Maranhão. Resolvi marcar uma audiência pública na própria Assembleia Legislativa para tratar do tema antes de julgá-lo. E convidei os deputados, mas também convidei o Conselho Nacional, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, o Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência e Patologias, e todos compareceram a este evento. Algumas pessoas com bengalas, algumas pessoas com cadeiras de rodas, enfim, muitas pessoas com deficiência atenderam a esse chamamento, até porque não era comum o Poder Judiciário convidar os fóruns representativos das pessoas com deficiência para as audiências. Eles chegaram até um certo ponto, utilizando as cadeiras de rodas, mas em determinados lugares eles não conseguiam parar e os seguranças da Assembleia Legislativa perceberam que ali havia um número grande de pessoas com deficiência e não conseguiam entrar no prédio. E um deles, bem intencionado, não estou aqui acusando esta pessoa, estou dizendo até que se trata de alguém bem intencionado, pediu socorro aos outros e disse: olha, tem um aleijado ali que não vai conseguir entrar. E me ajudem, por favor, vamos lá, são várias pessoas aleijadas e nós precisamos ajudar para que eles entrem. Porque durante a audiência pública ocorreu o natural de uma audiência. Eu ouvi o promotor de justiça que propôs a ação, ouvi todas as pessoas que estavam lá, os deputados, e todo mundo querendo resolver
colocar elevador ali, rampa acolá, sinalização ali. E, enfim, todo mundo parecia estar resolvendo o problema que foi relatado na ação civil pública quando eu tive aquela ideia de ouvir as pessoas com deficiência sobre aquilo, que eu achava que eles iam falar sobre os degraus. Eles elogiaram a audiência pública, elogiaram a iniciativa do Poder Judiciário, elogiaram a boa vontade do Poder Legislativo de celebrar um acordo para que fossem resolvidos os problemas das rampas, elevador onde não era possível rampa, tudo estava sendo resolvido. Mas eles disseram algo que eu nunca vou esquecer naquela audiência pública, e realmente foi marcante, porque eles disseram: tudo que vocês estão fazendo está correto. O pedido do Ministério Público para colocar rampas está correto. O pedido e a ideia dos elevadores, tudo correto. Elogiamos essas iniciativas. De fato, isso são obstáculos importantes, mas o mais grave para todos nós, o que mais nos causou constrangimento ao chegar à Assembleia Legislativa do Maranhão, nem foi cada degrau que encontramos pela frente, nem foi a falta de rampa, nem foi a falta de sinalização para as pessoas cegas. O que mais nos causou constrangimento, tristeza aqui, foi a falta de acessibilidade atitudinal, a maneira como nós fomos recebidos, a linguagem utilizada. Então, isso foi marcante para mim. Tão marcante que eu não realizo mais uma só audiência que vai afetar pessoas com deficiência sem convidá-las, sem ouvi-los. É um princípio do processo coletivo, mas eu não utilizo mais só para pessoas com deficiência. Para qualquer assunto que vai afetar grupos sociais relevantes, eu só julgo depois de ouvir aqueles que potencialmente podem ser afetados por minhas decisões. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.